noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a mãe da Igreja, para que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz, com saúde. Gente, hoje, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a exaltação da Santa Cruz, que é a festa que que a igreja celebra, né? No dia 14 de setembro, ok? A exaltação da Santa Cruz. Por que a igreja celebra essa festa? Então nós vamos entender qual é o significado da festa, por que a igreja celebra, tá? É uma coisa que às vezes muita gente não entende. Por que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz? Mas a igreja exalta o quê? É um pedaço de madeira? É um objeto? Então, por quê? Por que a cruz é tão importante para nós católicos e cristãos? Ok? Então, nós vamos explicar um pouco sobre isso, tá? Então, qual é a origem, né, dessa festa? Quando que a igreja começou a celebrar? Por quê? Qual é o significado da cruz? Tá? O que ela representa? Entendeu, gente? Então, isso tudo nós vamos ver hoje. Explicar um pouco sobre essa festa que a igreja celebra no dia 14 de setembro. A exaltação da Santa Cruz. Ok? E, interessante, no dia 15, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Dores. Por quê? Porque Nossa Senhora que esteve ali aos pés da cruz de Jesus. Ela foi a única que ficou ali de pé, não é? A única não, né? Ficou ali com Maria Madalena e também com o apóstolo São João, ok? Então nós vamos, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a cruz, a exaltação da Santa Cruz, e se Deus quiser, no nosso próximo vídeo, aí nós vamos fazer um vídeo explicando essa devoção sobre Nossa Senhora das Dores, ok? É uma devoção muito antiga e muito bonita da igreja sobre Nossa Senhora das Dores, que está ligada com a festa de hoje, ok? A exaltação da Santa Cruz, ok? Então vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero explicar que essa festa ela é ligada a uma santa que pouca gente conhece. Então, eu quero começar falando sobre isso. Essa festa do dia 14 de setembro, da exaltação da Santa Cruz, ela tem um significado ligado a Santa Helena. Quem é Santa Helena? Santa Helena foi mãe do imperador Constantino. O Constantino, que é muito falado aí na mídia, né? O povo gosta muito de Constantino e começa a falar muita besteira aí, não é? Sem ter conhecimento histórico. Constantino foi quem fundou a Igreja Católica. Isso é uma
mentira muito grande. Né? Se você estudar um pouco de história, você vai ver que isso é uma ignorância religiosa e teológica muito grande. Não é? Constantino é do ano 313. No ano 313, a igreja já tinha 32 papas. Entendeu? Então, como é que Constantino fundou a igreja? Não tem nada a ver. O que Constantino fez foi proibir a matança aos cristãos, que eram o Império Romano martirizava os cristãos, ele proibiu a matança, não é? Por quê? Porque a sua mãe, Santa Helena, ela tinha se convertido ao cristianismo. E depois Constantino também se converteu, proibiu a matança e autorizou que os cristãos tivessem liberdade de culto, como as outras religiões tinham. O cristianismo não tinha liberdade de culto, porque era perseguido pelos judeus e era perseguido também pelos romanos. Então, o imperador se converteu, porque a mãe dele se converteu, a importância, né, da mulher convertida, não é? E então o imperador então proibiu matar os cristãos e deixou, então, a partir daí, os cristãos tiveram liberdade de culto, coisa que não tinha antes, por causa da perseguição. Tanto que as missas eram celebradas nos túmulos, nos cemitérios, nas casas, escondidas. Ok? Depois não, depois de Constantino, a igreja pôde começar, inclusive, a construir as igrejas, os templos, né? Não só o Vaticano, que foi construído, mas também outros templos em Jerusalém e em outros lugares, ok? Mas o que tem a ver, então, Santa Helena com a festa de hoje? É isso que eu quero explicar. Primeiramente, eu quero fazer uma breve introdução sobre a vida de Santa Helena. Quem foi Santa Helena? Para você entender a festa de hoje, você vai ter que conhecer um pouco da vida da mãe de Constantino, que a festa está ligada com essa santa, ok? Então, vamos lá. Quem foi Santa Helena? Então, vamos lá. Eu quero fazer um resumo da vida dela rapidinho. Só para você conhecer de quem que nós estamos falando, para você entender a festa de hoje, ok? Santa Helena foi rainha e mãe do imperador cristão Constantino o Grande. Olha aí, entenderam? Foi Constantino que promulgou o Edito de Milão. O que é esse Edito de Milão? Graças a este decreto, o cristianismo foi considerado uma religião que tinha os mesmos direitos de outras religiões, liberdade de culto, que eu acabei de dizer, coisa que não tinha antes. Foi o primeiro passo para que, anos mais tarde, outro imperador, Teodósio, no ano 380, Constantino é do ano 313, no ano 380, um outro imperador, Teodósio, convertido ao cristianismo, né, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, Constantino, ele proibiu simplesmente o quê? Que matasse os cristãos e deu liberdade de culto para os cristãos. Mas quem decretou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano foi Teodósio, não foi nem Constantino. Entendeu? Então, gente, muita mentiras que falam aí sobre Constantino. Ok? Helena, mãe de Constantino, nasceu na Britínia e casou-se com um general romano chamado Constantino I, pelos anos 270, e depois ele divorciou dela. Então, o marido dela, né, o Constantino I, divorciou de Santa Helena. Constantino se tornou filho, agora falando do filho. Constantino tornou-se imperador no ano 312, olha aí. Então, um ano depois, ele proibiu a matança aos cristãos, no ano 313. Logo após a vitória da ponte Milvio, Helena foi nomeada Augusta ou Imperatriz. Ela se converteu para o catolicismo e fez vários atos de caridade. Construiu vários templos, olha aí, tá vendo? Porque agora liberdade de culto, pode construir as igrejas, entendeu? Construiu vários templos e igrejas em Roma e na Terra Santa. Em Roma, o Vaticano. Tá? Foi Constantino que construiu. A primeira basílica, que depois ficou velha, na Idade Média, o Papa da época mandou reformar o Vaticano, ok? E também na Terra Santa, olha aí. Então, todas aquelas igrejas de Roma, aquelas mais antigas e de Jerusalém,
Foi Santa Helena e Constantino quem mandou construir. Numa das suas viagens à Terra Santa, teria tido várias visões que ajudaram a descobrir a cruz na qual foi crucificado Jesus. É o significado da nossa festa de hoje. Eu vou só terminar de ler e vou explicar. Ela parece ter morrido na Nicomédia. Os seus restos estão em um sarcófago no Museu do Vaticano. Olha que interessante. Na liturgia da igreja, Santa Helena é mostrada como uma imperadora segurando uma cruz. Interessante. Então, a foto de Santa Helena é ela segurando a cruz. Então, por que a festa de hoje está ligada a Santa Helena? Por quê? Porque ela teve uma visão, ok? Na qual, nessa visão, ela teria encontrado a cruz de Cristo. E isso foi no dia 14 de setembro. Por isso que nós celebramos, então, a festa da exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro, porque foi nesse dia que Santa Helena, mãe de Constantino, teve uma visão na qual ela encontrou, então, um pedaço da cruz de Jesus. Ok? Então, a igreja passou, então, a celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro, dia que ela encontrou, então, pedaços aí da cruz de Cristo, de acordo com a visão que ela teve. Tá? E aqui fala que isso foi após uma vitória na ponte Milvio. Essa vitória foi Constantino, filho dela, quem teve. Naquela época, era época de guerras, batalhas, não é? E Constantino teve uma visão, e nessa visão ele viu a cruz de Cristo, não é? E nessa visão, Jesus teria falado com ele, consta a história, está nos livros de história, na qual Jesus teria aparecido para ele, e ele prometeu para Jesus que se ele vencesse a batalha contra os inimigos, que ele então ia tornar então cristianismo, ele ia proibir então a matança aos cristãos e ia se tornar cristão. E assim aconteceu. Ele venceu a batalha e ele então proibiu então matar os cristãos e deu liberdade de culto para os cristãos. Só que aí o que aconteceu? Ele se achava o dono da igreja. Por isso que as pessoas falam que ele fundou a Igreja Católica. Não é que ele fundou a Igreja Católica. Os imperadores, eles se achavam o bambambam. Então, como ele proibiu matar os cristãos e deu liberdade de culto, ele se achava, então, o dono da igreja. Só que o dono da igreja, primeiro, é Cristo. Segundo, é o Papa. Então, o que aconteceu? Os primeiros concílios da igreja, por exemplo, o primeiro concílio da igreja foi no ano 325, Constantino participou, ele que convocou o concílio, mas o Papa teve que aprovar, porque sem a autoridade do Papa, o concílio não vale. Então, vamos dizer assim, como a igreja na época era unida ao Estado, que representava o imperador, já expliquei sobre isso, então os concílios eram com o aval do Papa, mas quem convocava os concílios era o imperador. Então, não é que Constantino fundou a Igreja Católica, não. Simplesmente ele se achava, né, com direitos na igreja por ele ter proibido matar os cristãos e dar liberdade de culto, entendeu? Mas ele fez coisas boas, né? Ele autorizou, então, inclusive, que se, vamos dizer, fundasse igrejas, não é? Então, muitas coisas ele foi assim, bom nesse sentido. Mas como ele era um imperador, ele também fez coisas erradas. Não vamos negar isso. Ele abusava do poder dele. Não, isso aí a igreja não esconde, tá? Então é o ser humano, gente. O ser humano é aquilo, entendeu? Ele tem a sua parte boa, mas ele também tem a sua parte ruim. Entendeu? Mas a gente também não é cristão, não é católico por causa de Constantino, a gente é católico por causa de Jesus. Ok? Eu só estou explicando isso porque muita gente fala que Constantino fundou a igreja, e não foi. Ok? Agora, a mãe dele era uma católica fervorosíssima, tanto que é santa. Constantino não é canonizado, mas a mãe dele é. Então, inclusive, ela morreu e depois foi canonizada como santa, entendeu? Ela era uma católica fervorosa e praticante e morreu com forma de santidade, por isso que ela foi canonizada.
entendeu? Inclusive a foto dela é com a cruz, né? É a foto dela todas as fotos dela com abraçada à cruz de Cristo, ok? Que ela encontrou, e graças a isso a igreja passou então a celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Então agora eu quero colocar um pouquinho sobre a história da festa. Por que a igreja celebra? Eu já expliquei. Mas então vamos ver um pouco como é que foi celebrada essa festa através dos tempos. Então vamos lá, ler um pouquinho através da história, como que a igreja passou a celebrar através desses 2000 anos a festa da exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro, ok? A festa em honra da Santa Cruz foi celebrada pela primeira vez no ano 335. Olha aí, Constantino começou a reinar em 312, fez o Edito de Milão em 313, proibiu matar os cristãos, deu liberdade de culto, não foi? Então, no ano 335, então, foi celebrada solenemente pela primeira vez a festa da exaltação da Santa Cruz, ok? Por ocasião da dedicação de duas basílicas, uma em Jerusalém e a outra em Roma, no dia 13 de dezembro, entendeu? Então, foi a primeira vez, então, que a igreja passou a celebrar a festa. Olha, no ano 335, não é agora. Tá vendo? Com o termo exaltação, a festa passou também para o Ocidente e, a partir do século VII, comemora-se a recuperação da preciosa relíquia pelo imperador Heráclito no ano 628. Por quê? Porque roubaram a cruz de Cristo, entenderam? De Jerusalém, e esse imperador Heráclito recuperou a cruz no ano 628. Então, fez mais uma festa para comemorar isso. Da cruz roubada 14 anos antes pelo rei persa Cosme, acho que é isso. Durante a conquista da Cidade Santa, perderam-se definitivamente todas as pistas. E em 1187, quando foi tirada do bispo de Belém, que havia levado na Batalha de Hattin. Então, no ano 1187, a cruz foi roubada novamente da Terra Santa, do bispo, entendeu? A celebração atual tem um significado bem maior do que o encontro da piedosa cruz pela mãe do imperador Constantino. Então, hoje, a festa da Santa Cruz hoje, ela tem uma conotação muito mais forte do que, inclusive, na época. Porque na época, gente, eles se preocupavam muito com a questão da relíquia em si, da cruz em si. Mas eles esqueciam um pouco da parte espiritual. Hoje, não. Hoje a igreja, ela celebra a festa, ela busca mais o sentido espiritual. Entendeu? A relíquia é importante. A cruz de Cristo é importante. Entendeu? Porque foi ali que Jesus deu a vida por nós. Mas o mais importante é a parte espiritual. O sentido espiritual é mais importante. E hoje a igreja celebra muito mais essa parte do que a parte histórica, vamos dizer assim. Até porque, entendeu? A cruz ela foi roubada várias vezes, como eu estou explicando aqui. Tá? Muita gente, quem não quer, né, a cruz de Cristo, né, um pedaço da cruz de Cristo? Então ela foi roubada muitas vezes, ok? A glorificação de Cristo passa através do suplício da cruz, e a antítese do sofrimento e glorificação se torna fundamental na história da redenção. Então agora a igreja começa a ver a parte mais espiritual da coisa, tá vendo? Cristo encarnado na sua realidade concreta, humano-divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. A cruz era o tormento reservado para os escravos. Então, olha o sentido espiritual aí, como que é muito mais forte. A carta aos Filipenses chega a dizer: Jesus se fez escravo, obedecendo
obedecendo até a morte e morte de cruz. E quem é que morria na cruz? Os escravos. Entendeu? Então Jesus se fez escravo na cruz para nos dar a salvação, nos dar a liberdade. Né? Por isso que São Paulo chega a dizer, é para a liberdade que Cristo nos libertou na cruz. Hoje nós somos criaturas libertas por Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Entendeu? Então, olha como é que o sentido é muito mais forte. E o suplício infame transformou-se em glória perene. Assim, a cruz tornou-se o símbolo e o compêndio da religião cristã. Então, gente, a cruz, para nós, é símbolo da nossa fé. Não é um símbolo de derrota, é um símbolo de vitória. Por isso que eu carrego a minha cruz aqui, eu sempre falo, eu não deixo de carregar a minha cruz, o meu crucifixo, entendeu? Não é um símbolo de derrota, como muitos pensam. Não. Eu vou ler alguns textos da Bíblia daqui a pouco. Tá? Para nós, ele é um símbolo de vitória. Ok? Foi nela que Jesus nos deu a salvação. A própria evangelização efetuada pelos apóstolos é a simples apresentação de Cristo crucificado. Então, os apóstolos, o que eles mais pregaram foi o Cristo crucificado e ressuscitado. Mas para ele ressuscitar, ele teve que passar pela cruz. Não existe salvação sem cruz. Muita gente gosta muito de pregar a ressurreição. Está certo, é mais importante. Mas a pessoa esquece que Jesus teve que passar também pela cruz. Para ele ressuscitar, ele teve que passar pela cruz. Então você não pode separar a cruz da ressurreição. Os dois têm que ser juntos. A pregação tem que ser junta. Cristo, né, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. O terceiro dia subiu ao céu. Entendeu? Então nós não podemos separar a cruz da ressurreição. Entendeu? O cristão, aceitando essa verdade, é crucificado com Cristo. Isso aí São Paulo diz. Não é? Isto é, deve carregar diariamente a sua cruz. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então, todos nós, gente, temos que carregar a nossa cruz. Se Jesus carregou a dele, nós também temos que carregar a nossa. Então, não existe vitória sem cruz. Ok? Suportando injúrias e sofrimentos como Cristo. Aí, tá vendo? Este, oprimido pelo peso do patíbulo, o que é o patíbulo? É aquele braço transversal que o crucificado carregava. Por quê? Porque a vertical já ficava lá fincada. Então, a horizontal, a pessoa carregava. Então, Jesus carregou a barra horizontal. Então, Jesus ele não carregou a cruz inteira, não. A barra vertical já ficava presa ali. Então, Jesus carregou só a barra horizontal, que chamava-se de patíbulo. Ok? É a parte transversal da cruz que o condenado levava nas costas até o lugar do suplício, onde era exposto aos insultos do povo no caminho que levava ao Gólgota. Então, Jesus passou por isso. Todos nós sabemos disso, né, gente? Isso aí nós estamos cansados de saber. Os sofrimentos que reproduzem no corpo místico da igreja o estado de morte de Cristo são contributo à redenção dos homens. Olha aí, tá vendo? Então, Jesus, a redenção é através da cruz de Cristo e dos sofrimentos dele. E garantem a participação na glória do ressuscitado. Foi aquilo que eu já acabei de explicar. Esta é a razão que fez os mártires cristãos suportarem tão grandes sofrimentos. Olha aí, tá vendo? Eu já falei sobre isso aqui. Todos os santos, gente, não só os mártires, todos os santos eram apaixonados pela cruz. Morriam com a cruz na mão ou contemplando o crucificado, Jesus crucificado na cruz. Eles entenderam realmente o significado de Jesus ali na cruz. Não é? Que ele estava ali por nossa causa. Ele não estava ali por culpa dele, mas por minha culpa e sua culpa. Então nós temos sim que venerar Jesus, né? Então nós não veneramos um pedaço de madeira, não. Nós veneramos Cristo que foi colocado ali naquele lugar, naquele objeto que para nós é sagrado. Tanto que o demônio, gente, ele não é que o povo fala que o demônio morre de medo da cruz, e é verdade, os exorcistas falam isso. Por isso a importância de você ter um crucifixo na sua casa,
no seu carro, nos estabelecimentos públicos. Por que hoje quer tirar as cruzes dos lugares, das casas, das cidades, dos estabelecimentos? Porque aí o demônio faz festa. Não é? Porque o demônio tem medo da cruz, gente. Ele vê a cruz e fica doido. Os exorcistas dizem isso. Então, tem uma cruz na sua casa, peça o sacerdote para benzer, tá? E tenha aí um crucifixo e carregue com você também. Peça o padre para abençoar. Né? E você deve andar com o seu crucifixo, é um sacramental, a igreja ensina. Que você deve, não é um amuleto, mas é um sacramental que, usado devidamente, te protege, sim, de muitos pecados, de muitos males, não é? Então, ele tem seu valor, sim, tem poder, ok? Não é um objeto qualquer, então, é uma coisa sagrada para nós, é o símbolo maior da nossa fé, entendeu? Então, tem, sim, sentido você carregar a cruz com você e você ter na sua casa, no seu estabelecimento, no seu carro, não é? São coisas sagradas, gente. São objetos da nossa fé que são sagrados. A cruz, o terço, as imagens, para nós católicos, são coisas sagradas. Tá? E principalmente quando o padre abençoa. Aí fica mais sagrado ainda, porque o padre é um ministro de Deus. Então, aquilo que ele abençoa se torna um objeto sagrado. Então, por isso que é perigoso essas pessoas que ficam quebrando essas coisas, quebrando imagens, né? Joga no chão, essas coisas. Então, cuidado, gente. Cuidado com as coisas sagradas. Jesus falou bem claro: não dê aos cães as coisas sagradas. Está lá no Evangelho de São Mateus. Ok? Então, cuidado com isso. Você tem até o direito, se você não crê, você é de outra religião, você não acredita, tudo bem, mas respeite a fé alheia. A cruz é um símbolo sagrado para nós católicos. Ok? Então, olha que bonito aí o testemunho dos mártires, que morriam dando testemunho de Cristo crucificado. Olha aí. Vou colocar aqui um exemplo só para você ver. A minha paixão está crucificada, escreve Santo Inácio de Antioquia, antes de sofrer o martírio. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo que morreu no ano 107, jogado lá no Coliseu de Roma para as feras comer. Antes de morrer, olha o que ele fala. A minha paixão está crucificada, não existe mais em mim o fogo da carne. Agora começo a ser discípulo, prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar de uma extremidade à outra da terra. Procuro ele que morreu por nós, quero ele que ressuscitou por nós. Concedei-me que eu seja imitador da paixão do meu Deus. Olha só, hein? E depois que ele escreveu isso, ele foi jogado para as feras e morreu. Olha a fé dos primeiros cristãos, né? Daqueles que morriam, porque aqui é anos 100 e pouco, aqui é antes de Constantino que eu falei. Então, os cristãos eram massacrados pelo Império Romano. E Santo Inácio, antes de morrer, ele escreve essa maravilha, né? Dando testemunho, né, do Cristo crucificado e ressuscitado. Muito bonito os nossos mártires, né? Então, gente, eu quero colocar agora alguns textos da Sagrada Escritura que falam da importância da cruz. Tá? Por que a cruz é um símbolo da nossa fé? Então, tem muitos textos do Novo Testamento que falam da cruz. Mas é muita coisa. Eu não vou colocar todos aqui, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou colocar alguns textos só. Eu escolhi alguns para você ver a importância da cruz para o cristão. Não é um símbolo de derrota, de dor, de morte, não. É um símbolo de vitória. Entendeu? Então, é muito texto bíblico que fala sobre isso. Então, eu vou colocar alguns aqui, você pode me acompanhar aí, se você quiser anotar para você ler depois em casa, você também pode anotar, sem problema nenhum. Por exemplo, vamos começar com o Evangelho, com o próprio Cristo falando, né? Lembrando que o próprio Jesus disse que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar, não é? E que
ele tinha que passar por aquele sofrimento todo ali. Tanto que Pedro não queria que ele passasse pela cruz, não é? E Jesus fala, não, eu tenho que passar, não é? Porque foi para isso que eu vim. Então, o próprio Jesus, ele abraçou a cruz. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é o próprio Jesus falando. Olha o que ele diz no texto de João, capítulo 3, Evangelho de São João. Todos os textos aqui, gente, você pode anotar para você ler depois. Se você não puder ler agora, leia depois. João, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que diz o Senhor no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que crer tenha nele a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Lá no Antigo Testamento, Moisés fez aquela serpente de bronze e colocou lá. E todo aquele que tocava naquela imagem, o povo fala que Deus é contra a imagem, né? Então, como é que Deus mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze lá, que era uma imagem, e cada pessoa que tocasse naquela imagem lá era curado. Por que era curado? Porque aquela serpente de bronze, aquela imagem, representava o quê? O Cristo crucificado. É isso que Jesus está dizendo aqui, vou repetir. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, está lá em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Depois você lê o texto, você não lembra do texto. Tá? Então, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, para que todo que nele crê tenha nele a vida eterna. Então, aquela serpente era uma prefiguração de Jesus que seria levantado na cruz. Olha a importância da cruz. Tá? E o povo fala que não pode fazer imagem, que não pode ter a cruz na igreja, não pode ter Jesus crucificado. Não, a cruz tem que ser vazia. Pode ter a cruz, mas tem que ser a cruz vazia. O que tem que ser a cruz vazia? O quê? Que Jesus estava lá na cruz. Entendeu? Se é a cruz vazia, então não é a morte de Jesus. Então é a ressurreição. Mas nós não estamos falando da ressurreição. Nós estamos falando que Jesus esteve ali na cruz, morreu para nos salvar. Esteve ali no nosso lugar. Então tem que ser Jesus ali na cruz, com certeza, para a gente ver, para a gente ver realmente, né, Jesus ensanguentado, né, com a coroa de espinhos. Tem imagem, gente, que Jesus tem uma imagem na Canção Nova que Jesus está todo cheio de sangue, né, feio, mas é para a gente se assustar mesmo. É para você ver quanto que ele passou por você e por mim. Mas hoje não, hoje o povo quer ou a cruz vazia, ou aquele Jesus bem bonitinho, né? Não, vamos botar um Jesus bonitinho, sem sangue, não é? Aquele Jesus, né, maravilhoso. Não, tem que ser um Jesus crucificado, cheio de sangue, para a gente ver o que ele passou por nós. Entenderam? E tem que mostrar mesmo para as nossas crianças, né, para os jovens, para os adultos, inclusive para as crianças também. Ah, mas vai assustar as crianças? Não, não vai assustar, não. A criança tem que ver o que Nosso Senhor passou por elas também, foi por elas também. Entendeu? Então não temos que esconder nada, gente. Não temos que esconder. Jesus passou pela cruz e ele passou daquele jeito ali mesmo, ensanguentado, entendeu? Daquela forma que está no filme A Paixão de Cristo. Por isso que eu gosto do filme A Paixão de Cristo. Porque ali mostra a realidade realmente. Não fica passando o pano em cima. Tá? Então, gente, a cruz é importantíssima. O próprio Cristo dizendo aqui. Aqueles que, ele fala em outro texto, olharão para aqueles que transpassaram, para aquele que transpassaram. E transpassaram aonde? Na cruz. Está no Evangelho de São João também, no capítulo 19. Vou ler para você. Antes disso, eu vou ler outro texto, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 32. Olha só o que o Senhor diz. Evangelho de São João, 12, 32. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim.
Quando eu for elevado da terra, ele está dizendo o quê? Quando eu for suspenso da cruz. Elevado o quê? Na cruz. Lembra que Jesus foi. Né? Só você ver o filme, você vai ver. Não é? Ele foi, né, despido ali das suas vestes ali, depois levantaram ele na cruz ali, não foi? É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu for elevado da terra... Vou ler um pouquinho antes, o versículo 31. O julgamento desse mundo, o príncipe desse mundo será lançado abaixo, ou seja, Satanás. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Olha aí. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. E que morte que ele morreu? Morte de cruz. Se você vê o filme A Paixão de Cristo, quando Jesus é levantado ali na cruz, o diabo ele desce. Aquela imagem do diabo, ele é como se ele estivesse sendo derrotado ali naquele momento, quando Jesus é levantado da cruz. Ali é a derrota do diabo. Né? Jesus o derrotou ali. Por isso que não é um símbolo de derrota, pelo contrário, um símbolo de vitória. Foi ali que Jesus o venceu. Entendeu? No mesmo Evangelho de São João, no capítulo 19, Jesus fala isso. Olha aí, no versículo 37. Olharão para aquele que transpassaram. E transpassaram o quê? Com a lança. Os soldados romanos, não foi? Feriram, inclusive, a costela dele e foi aonde? Na cruz. Entendeu? Então, gente, tem muito texto dos evangelhos que fala da cruz de Cristo, mas é muita coisa. E os apóstolos também. Toda a pregação dos apóstolos, gente, era sobre Jesus ressuscitado e crucificado. Hoje eu não vou falar do Jesus ressuscitado, porque o nosso vídeo hoje é sobre a cruz, a exaltação da Santa Cruz. Então, por isso que eu escolhi hoje textos que falam da cruz de Jesus. Entendeu? Então, por isso que hoje eu vou ficar só nesses textos. Olha que texto interessante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz São Paulo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Olha aí, para aqueles que não têm fé. Mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Vou repetir. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Ou seja, esse povo que fica falando aí que a cruz é símbolo de derrota. É símbolo de morte, não é? Que não serve para nada, não vale nada. Né? É isso que ele está falando. Tá? Mas para aqueles que se salvam, para nós cristãos, é poder de Deus. Olha aí. Então, para nós, a cruz é símbolo de vitória. É o símbolo do poder de Cristo. Por isso que os padres usam a cruz para fazer exorcismo. E o demônio rapa fora. Já estou cansado de ver testemunho de padres exorcistas falando. O padre Reginaldo mesmo, Reginaldo Manzotti, tem essa entrevista dele aí no Danilo Gentili, uma das entrevistas que ele deu para o Danilo aí, ele inclusive levou a cruz lá e o Danilo perguntou para ele se o demônio tem medo da cruz, porque a cruz é um objeto. E ele explica. Não é? Ele não tem medo do objeto, mas daquele que está ali, crucificado, ou seja, Cristo. Não é o objeto que ele tem medo, mas é porque o Cristo está ali, e é o Cristo que venceu ele. Então o padre explica isso para o Danilo Gentili. Então, gente, é o que eu estou falando. A cruz é importantíssima. Tenha na sua casa. Tenha o seu crucifixo na sua casa para te proteger de todo o mal. Ok? Olha só, continuando aí. Olha o versículo 22. Do capítulo 1, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, é Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Olha aí, tá vendo? Vou repetir. Nós anunciamos, versículo 23. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado. Olha aí, tá vendo? Por isso que nós temos nas nossas igrejas o Cristo crucificado. Entendeu? Que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, gente, entenda o que eu vou dizer. Já expliquei, vou explicar de novo. Quando a gente fala, né, da importância da cruz, não é do objeto, mas é porque o Cristo esteve ali. E ali ele nos deu a vitória. Por isso que a cruz é um símbolo de vitória e ela é o símbolo da nossa fé. E ela é importante por isso. Ok? Muito claro. Eu penso que tem mais textos, tá? Eu vou colocar aqui só mais 2 textos. Aquele de São Paulo aos Filipenses, eu não vou nem colocar porque é conhecido. Né? Que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele texto de São Paulo aos Filipenses é muito conhecido. Né? Então, o próprio Jesus, ele foi obediente, né, à morte, né? Ele obedeceu os desígnios de Deus, e a pior morte que tinha, que era a morte de cruz, que era só os condenados, eram só os escravos que eram mortos daquela forma, crucificados, e Jesus aceitou morrer, como diz São Paulo lá aos Filipenses. Um texto que eu gosto muito é da carta aos Gálatas, no capítulo 3. Olha só o que fala aí na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Olha aí. Carta aos Gálatas, no capítulo 3. No versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que São Paulo fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Então, o que São Paulo está dizendo aqui? Que Jesus ali na cruz, ele se fez maldição para que nós tivéssemos, não é, a redenção. E pela fé e pelo batismo, nós somos resgatados do poder do demônio, de Satanás. Mas para isso Jesus teve que passar pela cruz. Inclusive, fazendo-se maldição por nós. Olha aí. Interessante. Tá? Ele nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro da cruz. Então, todo aquele que, antes de Jesus, com certeza, a cruz era um símbolo de derrota, era um símbolo de maldição. Mas Jesus, né, que se fez maldição por nós, ele nos redimiu ali na cruz. Então, a cruz passou de um símbolo de derrota e de maldição para um símbolo de vitória e de salvação, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o demônio tem medo da cruz. Entendeu? Outro texto. Tá vendo que eu estou colocando só alguns, gente? Tem muito mais. Ok? Por exemplo, carta aos Efésios também fala. Olha o que diz a carta aos Efésios. Olha só. Versículo 15. Efésios, capítulo 2, versículo 15. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Que inimizade, gente? A inimizade entre todos os povos. Por quê? Porque a salvação era só para os judeus. Entendeu? O Antigo Testamento. Então, através da cruz de Cristo, Cristo acabou com isso. A salvação é para todos.
Então, Jesus ali, ele morreu por todos, não só pelos judeus. Primeiro por eles. Tá? Primeiro por eles, porque eles são o povo escolhido de Deus lá desde o Antigo Testamento. Mas não é só pelos judeus, Jesus morreu por todos, inclusive por nós. Então, olha que bonito que ele fala aí. Por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Olha, e ele assim ele veio e anunciou a paz. Versículo 17. Efésios, depois. Pega esses textos, gente, leia depois. Efésios, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Outro, vou ler só mais um. Colossenses, capítulo 1. Não, perdão, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Jesus apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o na cruz. O que ele está dizendo, gente? Vou repetir. Cristo apagou, em detrimento das ordens legais do Pai, o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando na cruz. Não sei se você conseguiu entender o que São Paulo está falando aqui, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Nós tínhamos uma dívida com Deus impagável. É isso que ele está falando aqui. Existia contra nós uma dívida, um título de dívida que existia contra nós. Cristo suprimiu pregando na cruz. Olha aí, a dívida foi paga. É como se você devesse R$1 milhão para uma pessoa. Vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Você deve R$1 milhão para uma pessoa, você não tem como pagar. Aí vai uma pessoa, um ricaço qualquer lá, não é? E vai lá e paga no seu lugar. Ou uma pessoa, um amigo seu, não é? Ganha na loteria e paga a sua dívida. A sua dívida ficou quitada com aquela pessoa, não ficou? É isso que aconteceu com a gente. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. É o pecado de Adão e Eva. É o que a igreja chama de pecado original. Que todos nós nascemos com ele. Por isso que precisamos batizar, que eu já falei. Todos nós nascemos com o pecado original. Ou seja, se a gente não batizar, a gente está condenado ao inferno. Entendeu? Então, Jesus ele veio nos trazer o perdão. E diz aqui, ele suprimiu pregando na cruz. Ele mesmo. Através do seu corpo. Ele próprio se ofereceu. Por isso que a Bíblia fala que ele próprio se ofereceu a sua vida. A vida humana dele, tá? Como Deus, ele veio como, se encarnou como Deus, mas também como homem, para pagar no nosso lugar a dívida que era nossa. Gente, esse texto de Colossenses aqui é muito importante. Mas isso aconteceu aonde? Aqui. Pregando na cruz. Então foi lá. A nossa dívida ficou paga onde? Na cruz. Então, como é que a cruz não é importante? Como é que a cruz é um símbolo de derrota? Não, foi ali que Jesus pagou a dívida que tinha com Deus, não é? Que todos nós estávamos condenados ao inferno e o demônio tinha poder sobre nós. A igreja ensina isso. Tá? Então, foi ali, foi graças a Jesus que ali, pregando, que foi pregado ali na cruz. Por isso que os santos, como eu falei, tinham paixão pela cruz. Pelo crucifixo. Eles entenderam isso. Não é? Então, gente, isso é muito bonito. Né? Então, tem mais passagens aqui, mas eu não vou ler porque é muita coisa. Tem muito texto. Ok? Tem muita coisa aqui que fala sobre isso. Eu não vou ler porque senão vai ficar repetitivo também. Ok? E São Paulo chega a dizer que, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, não tem mais distinção de pessoas, sexo. Todo mundo, gente, todo mundo tem direito à salvação graças ao sacrifício de Cristo na cruz. A carta aos Hebreus fala várias vezes sobre isso, que o sacrifício de Cristo na cruz é a nossa esperança, que graças a esse sacrifício
que nós temos, não é, a salvação, não é, por causa dos nossos pecados. A carta aos Hebreus fala muito sobre isso. Então, se eu for colocar aqui mais textos, nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu penso que já ficou bem explicado sobre a importância, então, dessa festa de hoje. Por isso que a igreja celebra, dia 14, então, essa festa maravilhosa, que começou lá, não é, com Santa Helena, a mãe de Constantino, que achou, através de uma visão, a cruz de Nosso Senhor, mas ela foi roubada várias vezes, mas isso não importa, né? Achou, não achou, isso para nós não é o mais importante. O mais importante é o Cristo, que deu a vida por nós ali na cruz. Amém? Então, na próxima aula, então, nós vamos dar sequência a esse vídeo que nós estamos fazendo, falando agora de Nossa Senhora das Dores, que ficou ali de pé aos pés da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, isso prova, né, as dores da Virgem Maria. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. É outra festa muito antiga na igreja, Nossa Senhora das Dores. Amém? Então, gente, eu peço a vocês que continuem se inscrevendo aí no canal, tá bom? Peço a você que continue se inscrevendo, compartilhando, ok? Faça seus comentários, dúvidas, perguntas e continue nos ajudando a evangelizar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.